Imagine um mundo onde criaturas gigantescas dominavam os mares, a terra e os céus. Baleias que poderiam engolir carros inteiros, dinossauros tão grandes que faziam a terra tremer a cada passo, e insetos gigantescos que voavam pelas florestas como verdadeiros predadores do ar. O que fez com que essas criaturas atingissem tamanhos tão impressionantes? E mais intrigante ainda, por que a maioria delas desapareceu, deixando apenas vestígios e fósseis para contar sua história? Hoje, vamos explorar os maiores animais que já habitaram nosso planeta, desde as profundezas dos oceanos até os céus pré-históricos. E acredite, alguns deles ainda estão por aí. Mas antes de tudo, inscreva-se no Fronteiras da Curiosidade e explore fatos surpreendentes sobre ciência e além. Não perca nenhum vídeo, ative o sininho e venha explorar com a gente. Nos vastos oceanos que cobrem nosso planeta, vive um ser que desafia nossa compreensão de tamanho e poder. A baleia azul, o maior animal que já existiu na Terra, pode atingir incríveis 30 metros de comprimento, o equivalente a um prédio de 10 andares. E não estamos falando apenas de comprimento. O peso, cerca de 180 toneladas. Imagine o peso de 30 elefantes africanos concentrado em um único ser. Mas, por mais impressionante que seja sua dimensão, há algo ainda mais intrigante sobre essa criatura. Ela se alimenta de uma das menores formas de vida marinha, o krill. Essas minúsculas criaturas, que mal são vistas a olho nu, são a base da dieta da baleia azul. Como pode um animal tão imenso sobreviver de algo tão pequeno? Com um único gole, a baleia azul pode engolir cerca de 400 mil krills de uma vez, o que seria o equivalente a engolir, de uma só vez, um estádio de futebol cheio de pessoas. É quase inacreditável pensar que um ser tão grande e majestoso ainda exista hoje, nadando nas profundezas misteriosas dos oceanos. Mas embora a baleia azul seja uma gigante impressionante, ela não está sozinha na história da Terra. A Terra já foi o lar de criaturas tão ou até mais colossais, e se a baleia azul reina nos mares, outro gigante dominava as planícies e florestas de milhões de anos atrás. E é para esse colossal ser que voltaremos nossa atenção agora. Agora imagine um ser que fazia o chão tremer com cada passo. Há milhões de anos, na vastidão das antigas florestas e planícies, caminhava uma criatura tão imensa que fazia a própria baleia azul parecer modesta. Estamos falando do titanossauro, um dos maiores dinossauros que já existiu na Terra. Com um comprimento que podia ultrapassar 40 metros, ou seja, o tamanho de 4 ônibus enfileirados, e um peso que chegava a 70 toneladas, ele era uma verdadeira fortaleza ambulante. Seus ossos eram incrivelmente leves para sustentar um corpo tão gigantesco, e seu longo pescoço o permitia alcançar a vegetação das árvores mais altas sem esforço. Imagine uma criatura que podia se alimentar das copas das florestas, arrancando galhos inteiros com um simples movimento de sua cabeça. E o mais fascinante é que, apesar de seu tamanho colossal, o titanossauro era herbívoro, alimentando-se pacificamente das plantas que o cercavam. Mas o que aconteceria se ele fosse desafiado por predadores ou tivesse que lutar por território? Porém, o mais intrigante é que enquanto o titanossauro dominava o solo firme, os céus acima dele não estavam vazios. Uma criatura colossal também reinava nas alturas, com asas tão grandes que poderiam cobrir a envergadura de um pequeno avião. E essa fera alada nos leva ao próximo ponto da nossa história. Enquanto os titanossauros dominavam as planícies e florestas com sua imponência, o céu pertencia a outro gigante. Imagine olhar para cima e ver uma criatura imensa, com asas que se estendiam por mais de 12 metros, quase o tamanho de um pequeno avião moderno. Esse ser, o Quetzalcoatlus, era o maior pterossauro que já sobrevoou a Terra, uma verdadeira maravilha do passado. Suas asas eram finas, mas incrivelmente fortes, capazes de carregar seu corpo maciço por longas distâncias. Com um bico enorme e sem dentes, ele era um caçador ágil, provavelmente se alimentando de pequenos animais e peixes que encontrava em suas jornadas. A leveza de seus ossos, ocas por dentro, dava-lhe a vantagem de planar por horas, economizando energia enquanto explorava vastos territórios do alto. Mas o que realmente impressiona é como algo tão gigantesco poderia levantar voo, especialmente considerando seu tamanho terrestre. Alguns cientistas acreditam que ele decolava como um foguete, usando suas patas e asas fortes para impulsionar-se para cima em uma só investida. Imagine o impacto visual.
Uma criatura tão colossal lançando-se ao céu, desaparecendo nas nuvens como se fosse parte delas. No entanto, enquanto Quetzalcoatlus reinava nos céus, abaixo, nas profundezas escuras do oceano, algo ainda mais aterrorizante estava à espreita. Uma criatura com uma boca capaz de esmagar baleias e uma mordida tão poderosa que até mesmo hoje permanece um mistério. O megalodonte, o predador supremo das profundezas. Nas profundezas escuras e misteriosas dos oceanos pré-históricos, havia um predador tão temido que seu nome ainda evoca fascínio e terror: o megalodonte. Imagine uma criatura com mais de 18 metros de comprimento, tão grande quanto um caminhão de carga, com uma boca armada com dentes maiores do que a mão de um adulto. Sua mandíbula era capaz de esmagar com facilidade as vértebras de baleias, suas presas favoritas. A mordida do megalodonte era tão poderosa que exercia uma pressão esmagadora suficiente para partir ossos densos e perfurar couro grosso em questão de segundos. Ele patrulhava as águas como o rei absoluto do oceano, e não havia criatura que estivesse a salvo de seu apetite voraz. Caçador astuto, o megalodonte usava seu tamanho e força para emboscar presas, nadando em rajadas curtas de velocidade antes de desferir um golpe fatal. Agora imagine estar mergulhando nessas águas, cercado pela escuridão, e de repente perceber que uma sombra colossal está se aproximando. O simples pensamento arrepia a espinha. Mas, por mais invencível que parecesse, o megalodonte acabou desaparecendo da face da Terra. E até hoje, os cientistas tentam entender as causas desse sumiço: mudanças no clima, escassez de alimento. Enquanto o mistério permanece, outro predador igualmente fascinante surge nas águas rasas da pré-história. E dessa vez, ele não só dominava a terra firme, como também mergulhava nas águas com uma habilidade surpreendente. Vamos descobrir quem foi o Spinosaurus. Agora, imagine um predador que não apenas dominava a terra, mas também as águas com uma habilidade incomparável. O Spinosaurus, uma das criaturas mais enigmáticas da pré-história, era diferente de qualquer outro dinossauro que já existiu. Com mais de 15 metros de comprimento, ele superava até o famoso Tiranossauro Rex em tamanho. Mas o que realmente o destacava era sua capacidade de nadar. Com um corpo que lembrava uma fusão entre um crocodilo e um dinossauro, o Spinosaurus possuía longas garras afiadas, perfeitas para capturar peixes e outras presas aquáticas. Mas o que chamava ainda mais a atenção era sua enorme vela dorsal, uma estrutura óssea em forma de leque que se erguia como uma bandeira sobre suas costas. Qual seria a função dessa impressionante vela? Alguns cientistas acreditam que ela ajudava a regular sua temperatura, enquanto outros sugerem que poderia ser usada para intimidar rivais ou atrair parceiros. Imagine o Spinosaurus nadando nas águas rasas, usando suas garras poderosas para pescar enquanto se movia com uma agilidade surpreendente para um animal de seu tamanho. Ele era um verdadeiro híbrido, dominando a terra e a água, adaptado para sobreviver em ambos os ambientes. Mas enquanto ele caçava nas águas rasas, algo ainda mais estranho acontecia nos céus do passado remoto. Criaturas muito menores, mas igualmente fascinantes, tomavam conta do ar. Estamos falando dos insetos gigantes do período Carbonífero. Agora, se os gigantes dominavam a terra e os mares, o céu de milhões de anos atrás também era o lar de criaturas surpreendentes, só que muito menores, mas não menos assustadoras. Imagine caminhar por uma floresta densa no período Carbonífero e se deparar com uma libélula do tamanho de uma águia. Sim, a meganeura, uma espécie de libélula gigante, voava pelos céus com uma envergadura que chegava a quase 1 metro. Esses insetos dominavam o ar com agilidade e precisão, caçando presas menores como verdadeiros predadores voadores. A atmosfera rica em oxigênio permitia que esses seres alcançassem tamanhos muito maiores do que qualquer inseto que vemos hoje. A meganeura não estava sozinha. Outros artrópodes gigantes também vagavam pela terra, como os escorpiões marinhos que podiam atingir mais de 2 metros de comprimento. Imagine como seria viver em um mundo onde os insetos, que hoje mal percebemos, eram tão grandes que poderiam nos perseguir pelas florestas. Esse período foi marcado por uma proliferação de criaturas estranhamente enormes, e as razões para esse crescimento descomunal ainda intrigam cientistas até hoje. Mas o que mudou na Terra que fez com que esses insetos gigantes desaparecessem e nunca mais voltassem a atingir tais proporções?
A explicação pode estar nas transformações profundas que ocorreram no planeta ao longo de milhões de anos, alterando completamente o ambiente, as criaturas que o habitavam e abrindo caminho para novos gigantes que ainda viriam a surgir.